Bem, então vamos conhecer um pouco mais dos componentes que a gente vai trabalhar nessas próximas aulas. Aqui a gente tem uma conexão muito simples, uma emenda, né? Que a gente tem uma emenda, a gente vai ver bem aqui na parte de cima dessa arruelinha, né? Vai estar escrito um númerozinho, é aquele número ali que vai indicar para a gente qual é o diâmetro da mangueira que a gente está utilizando. Nesse caso ali, diâmetro 4 milímetros dos dois lados, então é uma emenda simples. A gente vai ter conexões como essa, bem parecidas como essa, para fazer reduções. Então de um lado eu posso ter 4 milímetros, do outro 6, ou de um lado 6 milímetros e do outro 8 milímetros. Então a gente consegue fazer uma redução da bitola da mangueira. Aqui a gente tem uma conexão que de um lado ela é rosqueada, do outro engate rápido para mangueira pneumática. A gente tem um T para fazer a distribuição do ar comprimido para mais de um ponto distinto. E agora então a gente começa a falar um pouco mais sobre alguns componentes que a gente vai utilizar para fazer o comando dos nossos circuitos. Então esse primeiro componente aqui, ele é uma válvula com um botão de pulso. Nessa válvula, a gente já deve ter nesse momento estudado, né, sobre as válvulas, a compreensão sobre esse diagrama que a gente vai encontrar em todos os componentes pneumáticos. A gente vai encontrar uma simbologia com uma numeração, então é importante que a gente já tenha a compreensão disso nesse momento, né? Mas essa válvula com botão de pulso, então ela tem duas posições e 3 vias, como é mostrado no desenho. E ali também já vai mostrar para a gente a numeração, né? Número 1, que é a entrada da pressão do ar, número 2, que é a saída para a utilização, e número 3, que é o retorno do ar, o escape. Do lado esquerdo do desenho está mostrando que tipo de acionamento a válvula tem, o que faz ela trocar de posição. Então, nesse caso aqui, um botão de pulso. E do lado direito do desenho está mostrando o que faz ela retornar para a posição original, né? Posição inicial, que é uma mola. Então, essa compreensão dos números, aqui está mostrando para a gente os números, onde fica fisicamente o número 1, fisicamente o número 2 e 3, né? Isso a gente já precisa ter nesse momento para começar as nossas montagens. Então aqui sobre o funcionamento, a parte um pouco mais prática, né? Então eu já alimentei, veio lá do bloco de distribuição de ar comprimido, né? Eu já alimentei esses dois componentes aqui no número 1. O número 1 é onde a gente coloca a entrada de pressão do ar. Para que a gente faça o acionamento e entenda, né, esse componente, a gente vai verificar que aqui o número 2 e 3 é a saída. Então, quando eu pressionar esse botão de pulso, sai ar comprimido através dessa saída aqui. Vou pressionar. Enquanto eu estou com o dedo no botão, sai ar comprimido. Se eu tiro o dedo do botão, para de sair o ar. Nessa outra válvula aqui, a válvula que tem uma chave seletora para fazer o acionamento, ela tem uma retenção, ela tem uma trava, né? O que é mostrado aqui no desenho. Então, com esse botão, a gente girando a chave seletora, vai ficar saindo ar até que a gente vire novamente a chave. Seguindo os nossos componentes aqui, a gente tem uma válvula de simultaneidade à direita, essa válvula aqui, a gente vê pelo desenho, e uma válvula OU do lado esquerdo. Então aqui, para a gente fazer esse acionamento da válvula E, a válvula de simultaneidade, a gente precisa ter ar comprimido chegando nas conexões 12 e 14. São as entradas dessa válvula de simultaneidade. Então, para que saia ar comprimido aqui nessa saída, a gente precisa ter ar entrando por aqui e por aqui ao mesmo tempo. Então, fazendo um teste, apertando só um botão, nada acontece. Virando essa chave, nada acontece. Se eu fizer as duas coisas simultaneamente, né, então vai ter ar saindo aqui na conexão de número 2, conexão de utilização da válvula de simultaneidade, válvula E.
Já na válvula O, essa válvula que está aqui do lado, a gente precisa apenas que uma das duas entradas esteja recebendo pressão de ar comprimido para que a saída seja acionada. Então, se eu pressiono esse botão ou se eu vir essa chave, vai ter ar na saída. Válvula com acionamento através de um rolete, fim de curso. Então, nessa válvula, deixa eu só fechar o ar comprimido aqui. Vamos alimentar essa válvula aqui no número 1, que é a conexão de alimentação. A gente vê aqui o númerozinho 1. E para a gente ver ela funcionando, a gente vai colocar uma mangueira aqui na saída, no número 3. Abrir novamente o ar. Então aqui já tem pressão de ar comprimido no número 1. E quando algo bater nesse rolete, vai ter ar na saída. Então aqui a gente já começa a pensar, né, em mecanismos que podem nos trazer já uma certa automação no circuito. Válvula reguladora de fluxo. Essa válvula a gente vai visualizar aqui no diagrama dela que ela tem um sentido, né? Ela tem um sentido por onde o ar deve passar. Então ele entra por esse lado e ele sai por esse. Aqui no desenho a gente consegue interpretar o que vai acontecer com o ar no momento que ele passa nesse sentido. Então, passando nesse sentido, a gente seguindo o desenho, ele tem dois caminhos. Ou ele vai aqui pelo lado direito, empurra essa esfera para cima e encontra um bloqueio, né? Então ele não passa por aqui. E aí ele é obrigado a passar pelo lado esquerdo, por esse caminho aqui na vertical, onde ele encontra a torneira, né? Ele vai encontrar o bloqueio feito pela torneira. Então, nesse sentido, a gente consegue fazer com que o ar passe com menos velocidade, com menos vazão. Então, a gente diminui a velocidade com que a gente passa o ar comprimido através dessa válvula. Então, conforme a gente vai abrindo aqui a torneirinha, a gente vai conseguir fazer com que o ar comece a sair do outro lado. Então, quanto mais a gente abre, mais velocidade, mais vazão tem aqui no ar. Com isso a gente consegue ganhar, né, o controle um pouco mais preciso da velocidade que a gente vai ter num atuador, num cilindro pneumático. Se a gente tiver o ar retornando, então se a gente colocar o ar no sentido oposto, trocando aqui, o que vai acontecer? Seguindo o mesmo desenho, né? Então o ar está voltando nesse sentido. Agora ele pode passar aqui pelo bloqueio feito pela torneira, ou ele pode empurrar essa esferinha que tem ali para baixo e seguir o caminho dele livremente. Então, se a gente faz isso, percebam que não tem nenhum tipo de controle. Por mais que a torneira esteja completamente fechada, o ar continua passando aqui na saída, porque foi feito o caminho mais fácil, né? O ar empurrou essa esfera aqui e aí ele conseguiu sair sem passar pelo bloqueio feito pela torneira. Então é bastante importante que a gente tenha esse cuidado na hora de fazer a montagem. Válvula de escape rápido. Então essa válvula aqui, a ideia dela é fazer com que o ar encontre uma saída mais fácil do circuito, né? Uma saída mais rápida do circuito para fazer com que o atuador retorne mais rapidamente do que seria o tradicional. Então aqui a gente precisa imaginar, né, um atuador que ele seja grande, ou quando a gente tem uma mangueira bastante comprida entre a válvula de acionamento e o atuador, né? Então a velocidade de retorno desse cilindro, até o ar todo esvaziar da câmara interna do cilindro, demora. Então aí a gente pode utilizar essa válvula de escape rápido, que fornece em uma direção, né, a passagem normal, não bloqueia, não acontece nada. Quando a gente passa o ar do ponto de alimentação P para a saída da utilização A, né, a gente conecta a mangueira aqui e sai aqui, nada acontece, ele simplesmente permite que o ar passe livremente. Agora, quando o ar está vindo nesse sentido, em vez de ele voltar por aqui, ele sai diretamente aqui pelo silenciador. Então ele não precisa tomar o caminho mais longo, que seria voltar pela mangueira e sair por alguma válvula, né? Então
isso garante para a gente uma velocidade maior de retorno de um atuador.